Bleach Saga do Inferno. O que podemos esperar? Será que os demais espadas mortos, como Zael Apollo, vão tornar ainda mais fortes Aronniero, Barangan e o fodástico Ukiyoha Schiffer? Será que os capitães falecidos, o Kitaki Jushiro, Komamura Sajin, Kaname Tousen, Ichimaru Gin e até mesmo Hetsu no Hana e o monstro Yamamoto Genryusai irão retornar, mas dessa vez como vilões? Tudo isso depois da vinheta. Fala geração, tranquilo? Aqui é o Senna e como é que vocês estão? Eu espero que bem. Nesse vídeo a gente vai trazer muitas teorias em cima de tudo que aconteceu no capítulo 00 de Bleach Breaths from Hell, ou seja, 100 respirações no inferno. E que é a nova saga, né? A saga Inferno de Bleach. E tudo isso em cima da análise que nós fizemos desse capítulo, que se você não viu, eu vou estar deixando aqui no card o vídeo e também no finalzinho para você assistir, para você entender tudo que a gente vai falar aqui, para que você entenda todo o contexto, beleza? Partiu! Bom, como dito no vídeo anterior, nós acreditamos que sim, Kurosaki Kazui, o filho do Ichigo, tem um potencial gigantesco, maior ainda do que o do seu próprio pai. Ele consegue fazer uma transformação Shinigami com mais facilidade e é ainda mais jovem que o seu próprio pai quando teve o peito transpassado pela Sodeno Shirayuki da Rukia. E ele abre sim um possível portal para o inferno, já que os olhos que surgem ali atrás dele são idênticos aos dos portões do Jingoku. Toda vida que aquele portal do Jingoku aparece, aquele guardião, aquele esqueleto tem os olhos idênticos. E a teoria que a gente vai trazer aqui é sobre ele, que de alguma forma está sendo usado, sendo manipulado por alguém a levar mais almas para o inferno. Sim, porque esse cara de Black Power aí é um espírito solitário que ainda não fez a travessia para a Soul Society através de um Shinigami e nem, obviamente, se transformou em um Hollow. O espanto do Kon ao ver quem estava atrás do portal também pode ser uma dica de que ele realmente viu alguém conhecido lá. Talvez um capitão falecido? Não sei. Enfim, tudo isso reforça a ideia de que sim, há alguém manipulando Kazui para encher mais ainda o inferno com almas, fazendo isso para que o equilíbrio do inferno seja ainda mais abalado do que o que já foi, para que assim as portas de lá sejam abertas de dentro para fora. Outra coisa que eu não posso deixar de ressaltar aqui é que provavelmente o peso da alma do Kazui seja importante para os indivíduos que possivelmente o estão manipulando. Isso porque o tier dele deve ser 3 ou superior. E se você não entende o que é o tier, não esquece de assistir o número que a gente vai estar recomendando no final desse vídeo, porque lá você vai entender tudo bem direitinho e dá para entender também o porquê que o comandante Yamamoto foi o comandante aí por mais de 1000 anos, beleza? Não esquece de dar o confere lá quando acabar esse vídeo. A próxima teoria que nós pensamos foi justamente do retorno dos espadas que morreram. E muita gente acha que a lista dos falecidos é uma, quando na realidade é outra. A gente trouxe aqui uma lista embasada pelo próprio Tite Kubo dos personagens, dos espadas que morreram de verdade. E os únicos espadas que morreram definitivamente foi Aronniero, Zael Apollo, como você já sabe, Ukiyoha Schiffer, Barangan e o Yami. Essa é a lista oficial mostrada pelo próprio criador da obra, beleza? Ou seja, se Zael Apollo Grans foi para o Jingoku, significa que o tier dele era de nível 3
e que ele ainda não tinha alcançado o ápice da sua força. Afinal, o Tier serve apenas para saber a extensão da Reiatsu de um indivíduo. Então, claramente podemos esperar que os demais espadas já citados aqui também foram para lá, já que todos eles tinham poderes superiores aos de Zayel, mesmo quando ainda eram Hollows comuns, antes mesmo de terem se tornado Arrancars. E justamente por isso eles têm a numeração de poder superior à de Zayel quando espadas, exceto, obviamente, o Aronniero, que era o número 9. Eu já estou vendo aqui uma luta épica proveniente de Barangan, que, se você notar, sem dúvida ele vai querer ir atrás de uma revanche lá com a Soifong. E cá entre nós, ela não tinha poder suficiente para vencer Barangan no seu primeiro embate. E se não fosse pelo Hachi, ela teria morrido em batalha. Eu não sei muito o que esperar do Yami, porque no meu ponto de vista ele não foi muito bem aproveitado. O exemplo disso é que quando ele expõe a fonte de seu poder que vem da ira e mostra que ele é o Espada Zero, todos nós ficamos eufóricos e esperamos uma batalha épica de verdade, uma batalha incrível, quando na verdade ele serviu apenas de entretenimento para Zaraki e Byakuya, que ficavam disputando entre si enquanto golpeavam Yami. Me atrevo a dizer que a própria Neliel e Halibel são mais fortes do que ele, principalmente se partimos do princípio que Ninoitra deu muito mais trabalho para Zaraki do que o próprio Espada Zero. Agora, se tem um cara que eu acredito assim que se ele reaparecer vai ser assim uma coisa épica, é o peculiar Ulquiorra Schiffer. E levando os mesmos fatores em consideração, não seria estranho ver Ulquiorra aparecer novamente. Só que, como você deve imaginar, em uma forma ainda mais macabra e sem sombra de dúvida bem mais poderosa e legal do que a sua última batalha com Ichigo, onde se o branco não tivesse se manifestado, o nosso protagonista hoje seria finado também. Para pra pensar, o Ulquiorra conseguiu derrotar e humilhar Ichigo 2 vezes. Uma foi naquela que o Grimmjow o salva e o aprisiona o próprio Ulquiorra e depois leva ele para Kiainoi Ukuri, para depois eles lutarem lá, né, naquela rivalidade que nasceu entre os dois. A segunda vez foi quando ele mostrou a sua segunda ressurreição, a fim de acabar de vez com as esperanças do Ichigo. E o que a gente viu lá foi surreal, o Ichigo... Não deu, cara, não deu. O fato é que, se ele tornar, nós vamos ver sim outro duelo épico com o Ichigo. O que não sabemos ainda é que se o próprio Kurosaki Ichigo ainda consegue utilizar os seus poderes Quincy ou até mesmo a sua transformação Vizard. Porque até o momento ele não mostrou muito do que ainda é capaz de fazer. Diz aí, tu quer ver o Ulquiorra de novo, não quer? Agora, senhores, vamos para o ponto-chave da nossa teoria, que é o retorno de todos os capitães que morreram e o quanto isso pode ficar sério para a Souro Society. Eu vou logo direto ao ponto. Nós podemos ver Ichimaru Gin, Hetsu Unohana e Yamamoto Genyusai definitivamente pondo o terror na Gotei 13. Vamos falar em primeiro lugar de Ichimaru Gin. Olha, ele não teve a oportunidade de mostrar a todos os seus poderes, nem mesmo na luta contra Ichigo, onde ele chegou a utilizar a sua Bankai, Kami-Shini no Yari, a lança do deus da morte. Porque depois de tudo que aconteceu, nós vemos que todo esse tempo ele buscava apenas uma brecha para matar Aizen, o que reforça o pensamento de que ele nunca quis lutar a sério com ninguém, mas movido talvez pelo desejo do inferno, como o Kyurako falou, ele possa mostrar seus verdadeiros trunfos, seus verdadeiros poderes. Ichimaru possui uma personalidade muito intrigante, uma vez que não se sabe quase nada sobre ele, e o que se sabe caiu por terra quando ele revelou suas verdadeiras intenções para com Aizen.
Obviamente, você sabe que uma Zanpakuto nasce de acordo com as características da personalidade do seu Shinigami. Então podemos ver muito mais sobre os poderes de Timaru Gin. E caso ele torne contra a Gotei 13, será sem sombra de dúvidas um grande obstáculo. A próxima da lista é a mulher mais fodástica do anime. No meu ver, ela é mais emblemática que a própria Shihoin Yoruichi. Estamos falando aqui da grande Hetsu Unohana. Ela foi a capitã da 4ª divisão e se especializou em curar feridos. Porém, ela é uma dos 13 capitães originais que fundaram as 13 divisões. E na época, ela era conhecida como a primeira Kenpachi, Yachiru Unohana, a Shinigami que dominou mais de 8 estilos de luta, fundou a 11ª divisão e depois abandonou o posto de Kenpachi por não encontrar mais prazer nas lutas e o mais importante, por não encontrar quem pudesse lutar de igual para igual contra ela. Mano, Unohana é uma monstra. Eu vou ter que fazer um vídeo aqui falando só sobre ela, porque ela é um absurdo. Enfim, imagina ela tornando do inferno, mostrando mais uma vez as suas grandiosíssimas habilidades de luta, o poder tremendo da sua Bankai e levando em consideração que tudo que está se passando nesse novo arco do inferno são 12 anos após a guerra contra os Quincy. Ou seja, ainda existe a possibilidade de ela estar mais poderosa do que nunca. É mesmo, é? Diz aí, você quer ver o Zaraki bater de frente com ela? Você é louco, pai. Se isso acontecer, vai ser muito épico. Principalmente porque foi ela quem descobriu o talento do nosso venerado capitão Zaraki Kenpachi. Sem dúvidas, Hetsu Unohana seria um grandiosíssimo problema para a Soul Society. Agora nós vamos para a cereja do bolo, ou talvez o apocalipse da Sociedade das Almas. Meus amigos, vocês já devem saber de quem é que eu estou falando. É dele mesmo, um dos fundadores da Gotei 13, o primeiro capitão comandante dos 13 esquadrões e que permaneceu por lá por mais de 1000 anos. Isso porque, como ele mesmo já disse, em 1000 anos não nasceu Shinigami que pudesse superá-lo. Nada mais, nada menos do que o monstro Yamamoto Genryusai Shigekuni. Gente, para pensar. O Aizen tinha medo dele, por isso mesmo criou o On The Rise, para tentar barrar parte dos seus poderes. O Rei Quincy também o temia, porque foi ele quem o derrotou 1000 anos atrás no primeiro embate contra os Quincy. Aí sabendo de tudo isso você fica... Fudeu, bicho, fudeu. Sim, porque se Genryusai torna do Jigoku sendo influenciado pelos desejos do inferno, cara, é sayonara bye bye pra geral. Porque o nível de poder que o velho tem não é brincadeira. Vamos falar aqui só um pouco sobre as suas Zanpakuto, a Ryujin Jaka. Um dos poderes delas é o Jyokaku Enjou, ou seja, o calabouço infernal. Uma técnica que cria uma prisão de fogo em volta de si e do próprio inimigo, onde não há como escapar. As chamas têm como efeito especial anular a capacidade de movimento e dar reiatsu dos inimigos aprisionados. Isso tudo por causa da temperatura imensa que se tem lá dentro. Em Netsu Jigoku, as chamas do inferno. Ela cria uma quantidade enorme de chamas em volta dele próprio e do oponente, que podem atingir muito mais que 1000 graus. Taimatsu, a tocha. Cria-se um grande inferno de fogo que consome tudo ao seu redor, segundo a escolha do próprio Yamamoto. E essas chamas podem ter a temperatura absurda, estrambólica, extraordinária de 15 milhões de graus Celsius. Cara, você tem noção o que é isso? Informações oficiais dizem que ele poderia acidentalmente destruir toda a Soul Society se perdesse o controle da sua espada. E até mesmo destruir uma cidade com as mesmas proporções da cidade de Karakura. E eu não vou nem falar da sua Bankai, porque já não se faz necessário. Literalmente o tio Kubo criou Yamamoto para ser um personagem invencível em uma batalha sem trapaças.
Podemos sim imaginar que ele retornará do inferno como o próprio Ukitake e todos os outros já citados, justamente porque o próprio Zaiel Apolo diz que fizeram o favor de mandá-lo para lá. Aí você fica, fudeu. O problema é que isso torna-se uma situação praticamente impossível de se lidar. Caso o Grenryu se torne como um vilão, podemos ver o próprio firmamento da Soul Society se desfazer, juntando assim novamente o Ecomundo, a Sociedade das Almas e o mundo dos humanos em um só, como era nos primórdios da criação. O poder de Yamamoto foge de todos os padrões se comparados a qualquer Shinigami vivo ou morto. Não podemos deixar de imaginar que isso é parte do plano de um líder maior que reside no próprio inferno, o membro da quinta família nobre não nomeada que ficou encarregado de cuidar de tudo que acontecesse no submundo, no mundo inferior. Talvez esse ser tenha se cansado de ficar lá junto com todas as almas que caíram na perdição. Talvez ele tenha encontrado o modo de finalmente se libertar de sua tarefa de deixar tudo em ordem. Entenderemos mais sobre o que vai acontecer no inferno nos capítulos que virão. E obviamente a primeira geração vai estar trazendo tudo em primeira mão para teorizar mais ainda com vocês. E é isso aí, galera, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou dessa teoria louca aqui que a gente criou, mas claro, tudo com um fundamento em cima do que aconteceu no primeiro capítulo. Compartilha aí com seus amigos, se inscreve no nosso canal, tamo junto e a gente se vê no próximo episódio.